A história do cachorro. É no americano aquela história? Eu não sei, eu procurei na internet. Dizem que a gente trouxe uma vez pra cá. Quem Os se quer cachorros ficar ligado, dentes bonitos. Leão Tosca, príncipe russo. We are live. Ele tava morto. Estamos ao vivo para todo o Brasil, todo mundo, todo o universo. Vamos desejar, tomemos Online. e vamos. Que todos estão agora conectados, né? Até de outros planetas, quem estiver acessando a internet agora, está acompanhando. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 7 de Mateus. Começar ele, né? Não julgueis para não serem julgados. Muito bom. Vamos então agora fazer a prece. Você Quem coloca quer com a fazer? mão que ela decide aí. Você mesmo. Vamos todos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e assim dizer mentalmente: amado Mestre Jesus, bondoso amigo, médico das almas, nós só temos a te agradecer, Senhor, por estarmos aqui reunidos em mais uma terça-feira para o nosso estudo semanal do Teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática as Tuas lições, a sairmos da teoria, a sairmos de dentro de nós e olharmos cada vez mais para os nossos irmãos em humanidade. Obrigada por tudo. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui hoje, não puderam acompanhar o estudo, que eles também possam receber as Tuas bênçãos. Fica conosco hoje sempre, que assim seja. Que assim seja. Assim seja, e Denis entrou. Sara. Enfocou, ficou de dentro. Então hoje estamos voltando aos estudos depois de uma pausa para eventos e avaliações, né? Com vontade de estudar, com a garra toda, para ansiosos. Né? Aí, Denis, você está aí mesmo? Está nos ouvindo? Olha aí. Mas ele fala, Ele deve estar no trabalho. Então vamos começar. Vou botar aqui. Então, uma coisa. ele disse que estava no trabalho. Foi. Material. Quem organizou foi Mônica e Elisa, é isso? Que beleza! Achei que estava me falando, né? Na verdade, quem organizou o material foi Elis. Ela fez a montagem da apresentação. Hoje eu andei dando uma mexida. E em se referindo a perícope, não julgar para não sermos julgados, a gente tem aí a imagem de Madalena, que é um exemplo bem claro disso, né? Quando o mestre, no momento em que ela vai ser apedrejada, julgada e apedrejada, o mestre diz a ela que quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E aí cada um sai e ela fica, e ele diz a ela que ela vai e não peque mais. Porque nem mesmo ele se sentiu em condições de julgá-la, né? Então, se ele, todo poderoso, todo iluminado, não teve condições de julgá-la, quem somos nós? Mas essa é uma coisa que a gente faz, na grande maioria das vezes, automaticamente, sem perceber, né? É o que eu estava falando com o Gabriel antes de vir para cá, sobre essa importância da compreensão, de se colocar no lugar do outro.
E só uma observação. No texto não fala que é Madalena, é a mulher adulta. Eu ia falar sobre isso. A gente acabou, né, na tradição cristã, associando essa passagem de Madalena, mas E a mulher a mesma mulher tá não certo. Então quer dizer que ela pode não ser Madalena? Ela não, Não, ela não é Madalena. Ela não é. Não tem nada que garanta que seja Madalena. Madalena aparece em outras passagens, né? Mas como Madalena ficou tão estigmatizada, né? Que era uma prostituta, que era errada, aí. Pegaram uma mulher que era genérica e. Aí falta só colocar nos slides o complemento das mensagens de Emmanuel, né? Para a próxima terça. Né? Sim. Ou seja, Sim. 2000 anos depois estamos julgando a mulher. E, na verdade, assim, Madalena, por ter sido uma cortesã, ela também, Fica à vontade. ela também seria passível de julgamento, né? Com certeza. É um símbolo de. É mesmo? Desculpa. Tudo bem? Prazer. Ismael. Olá. Boa Boa noite. Pode noite. sentar aqui, fica à vontade. Se vocês no encontro aqui, né, e estamos interessados ao programa, Beleza. a intenção de Qual o nome do senhor? Aurélio Aurélio. cantar lá. Márcia César Zé, Reis. conhece? Conheço. Pois é. E eu queria mais ou menos sentir assim o processo como vocês abordam, né? Para a gente adotar. Que bom, vocês são muito bem-vindos. Eu e ela, a gente mora aqui na Vila Sevesta. Então a gente pode ir lá via eu fazer uma consultoria. Com certeza, é um prazer. Mora bem pertinho. Só apresentando o pessoal aqui: João, Mônica, Gabriela, Diego. Aliás, todo mundo fala o nome de vocês. Ainda bem. João. Mônica, Gabriela. Diego. Larissa. Maiara, Ismael. Muito prazer. Aurélio e Fernando. Fernanda e Aurélio. Eu confesso que eu sou raiz em assimilar nomes. Aquele ar bem invisível. Eu já sei o nome de vocês tudo. Ismael, o resto de você já está bom. Mas é porque eu não assimilo mesmo. E isso não me preocupa porque isso é desde a infância. Eu também, tranquilo. Eu tenho três filhos e às vezes eu estou atrapalhando, mas eu vou só. Não. Às vezes meu filho diz que ele não é meu filho. Porque eu chamo ele de Sebastião, de João Batista. É uma confusão. E qual que é santo? Nós chamamos de santo. E o nome dele é Daniel. Bíblico também. Então. As minhas cunhadas, que são apenas nove cunhadas, eu não sei o nome delas, eu tenho que chamar todas elas de comadre. Resolvido. Para resolver. Agora, pode passar. Então, a gente acabou de começar, minha. Desculpe, realmente não. Ele estava esperando a gente lá embaixo. Né? Eu falei com o Paulo, ele disse, você fica umas 7, 10, eu estou chegando por aí, fica lá por lá. Pronto, foi. Eu gostei com vocês quando você viu. Eu não vi passando ninguém, né? Sim, eu geralmente Tá fico vendo? pra Se fosse pela fisionomia, eu digo, rapaz, vamos seguir pessoalmente. Ele é meio escondido aqui do lado, né? Mas O que vocês é um acharam? lugar que. Mas quando eu liguei para o Paulo, ele disse, mas eu fiquei com medo, dizendo, logo aí. Ah, que bom. Que bom, Deus. Então a gente está começando agora. Acabamos de abrir aqui esse. Porque tem algumas pessoas que participam pela internet, vocês estão vendo aí as fotos de algumas. E o assunto de hoje é não julgueis para não ser julgados. Está lá no capítulo 7 de Mateus, está aqui, né? E em Lucas também. Então a gente está começando agora, fizemos só a prece inicial. E agora, segundo o roteiro, tem uma musiquinha? sim. Tem, sim, Madalena, né? Beleza. Eu queria falar Pode alguma soltar, coisa? DJ. Solta o som, DJ. Deixa eu abrir aqui no. Bom, você já deve ter estabelecido todo esse programa no computador. A gente está olhando nos slides. Um processo assim, mais empírico, por exemplo, a gente sentar na mesa,
consultar por livros, etc. Sim, ali nos livros, É um processo. Porque a gente faz uma preparação antes, já coloca tudo no Aqui slide, já porque tá já tudo facilita. compilado. Se fosse procurar na hora, ia demorar Cada bastante. semana é uma dupla, o participante fica responsável por pegar os materiais e montar os slides, né? Monta A já a gente vem e apresentação. coloca nos slides, mas cada casa pode adaptar de acordo com o E seu às vezes a gente pega um livro aqui, pega ali, Não. depois eu vou mostrar para vocês. Os livros Principalmente também, os de tá? grego, né? Professor Marcos. E o tema é estudo assim como esse de hoje, né? Tá aí na sequência do Novo Testamento. A gente vai em Mateus 1, versículo 1, aí vai depois Mateus 2, está na sequência mesmo. Aquele primeiro, só o livro de Mateus. Salve, Mateus. Os Mateus. Aí alguma coisa, nessa passagem, Lucas também fala dela. A gente também vê quando acontece isso. Né? Vamos escalar também. Mateus é a referência, mas se João falar, se Marcos falar, ou se Lucas falar, a gente também traz a parte deles, que é o mesmo assunto. Né? Aí compara. Compara e
Essa música expressa saudade, né? Muito bonita. É ela falando na letra, né? Eu não conhecia não essa música. Eu também não. Quando ela vai aparecer mais vezes, a gente traz de novo. Eu conheço por conta das playlists do Ibanez, aí aparece, eventualmente. É verdade, também tem ouvido. Que tinha, né? Essa é muito bonita mesmo. Muito boa escolha do. Eu queria fazer uma pergunta. Nossa, Gabrizinha. O porquê do vídeo? Quem foi que escolheu? A ideia do vídeo foi de Elis, porque a gente estava com dificuldade de achar a poesia de Valdo Lino. Daí ela colocou como uma outra opção. Depois João achou a poesia e postou pra gente, então nós incluímos os dois. Gabi, vocês estão me ouvindo? Sim, Eli. Eu acho legal a ideia do vídeo e também a ideia de falar dos personagens bíblicos, porque no estudo do Evangelho eles ajudam também a contextualizar os ensinamentos que vão ser estudados. Então, teve esse aspecto que Mônica colocou, que foi importante, porque a gente não estava encontrando, né, a poesia, mas também tem esse objetivo. Até porque o vídeo permite a visualização, e a memória visual é uma coisa que ajuda muito, sabe? Então, às vezes, você estuda, vamos dizer, os discípulos, né? Eu vou falar por mim, os discípulos. Aí, a característica de cada um. De repente, se você vê um vídeo com eles ali, você vai falar, esse é aquele, o outro é... Então, ajuda na questão da fixação mesmo, do ensinamento. Só contextualizando para o pessoal, a gente sempre procura trazer música, vídeo, poesia sobre passagem. Para trazer esse lado. Ficar só o texto, Lado assim, da texto arte. no texto, né? E Como essa a voz Mônica falou, às vezes você aprende muito mais para esse lado da sensibilidade, né? O texto cru, às vezes, é muito seco mesmo. Depois, no Fica uma coisa enfadonha, né? seminário, a gente trouxe aquele vídeo no início, né? Nas oficinas. Importante mesmo. Quando tem, sempre que tem, a gente traz. E esses vídeos, é uma edição feita, né? Mas pegaram os vídeos do canal Mormon, né? É fantástico esse vídeo. Que é muito bem produzido. Esse Jesus, São vídeos feitos pela Igreja dos Mormons. Só um esclarecimento para vocês. Para montar essa apresentação que vocês vão ver hoje, a gente pesquisa. Então, nós temos pesquisa tanto nos livros quanto na internet. E nós temos um banco de dados que tem esses arquivos todos compilados, para a gente não ficar muito perdido. Mas a gente procura também enriquecer de acordo com o que a gente encontra na internet, para que o trabalho fique uma coisa agradável. Porque quanto mais agradável, mais facilita a compreensão e mais facilita a vontade da gente estar aqui aprendendo. Né? Vou pedir agora. Gabi é a nossa poetisa. Vou pedir agora a Gabizinha para fazer a leitura. Deixa eu só apresentar, que eu apresentei todo mundo aqui, mas esqueci. Aqui está com presente na internet o Denis, a Elise, que foi a voz que vocês ouviram, e a Regina. Então, além aqui presencialmente, temos esses 3 participantes pela internet. Esses vídeos que estão sendo gravados agora, depois eles vão para o YouTube, para acesso do mundo inteiro, para quem quiser, quando quiser. Então, se colocar lá NEP João Pessoa? FEPB, aparece os vídeos de toda semana. É o nosso vídeo aqui, né? A gente está sendo gravado aqui. Alô, mundo! Outros planetas, né, Mel? Quem tiver acesso. Vai, Gabi, capricha. Do juízo temerário. O homem se revela desumano, se julga o seu irmão sem indulgência, firmado tão somente na aparência, que ule e não explica o ato insano. É fácil censurar o ser humano, ao longe, sem viver a experiência, por ato de explosiva violência, gerada por paixão desigual. Na vida, contentando decidias, julgar alguém por erro cometido, e só por inclemência assim agires, por ti todo o sermão foi esquecido, e aí
com a medida que medires, com ela tu serás também medido. Rapaz. E olha só, né? Ele fala, ó, se você se esquecer só desse ponto, né? Você já esqueceu o Sermão da Montanha inteira. Porque a gente está estudando o Sermão da Montanha, já está o quê? 2 meses, 3 meses? O quê? Desde o ano passado. Ah, é desde o ano passado. A gente está estudando o Sermão da Montanha há quase um ano. E a gente lê trecho por trecho, né, toda semana. E aí ele vem, né, com esse ponto aí. Olha, se você esquecer só esse ponto assim, você julgar o outro, você já está levou a perder o Sermão da Montanha inteiro. Não adiantou de nada. Sim, e só para também esclarecer, Maia lembrou aqui, essa poesia foi escrita por Paulo Lima. Não sei se vocês já ouviram falar do Paulo Lima, ele é daqui, de uma pessoa. E escreveu um livro chamado Sermão do Monte, que tem poesia sobre... Mas assim, não é só sobre o Sermão do Monte, cada ponto, sabe? Cada versículo ele pega e faz uma poesia. Então, a gente vem acompanhando esse toda vez nosso que a gente parceiro. Nosso parceiro, né? Toda vez que a gente vai caminhando em estudo, a gente traz também uma poesia. Também da nossa terra, a gente tem que valorizar, né? E dá pra ver que ele escreve com Ele é muito qualidade. Sensível, né? Sensível. Mais algum comentário sobre a poesia? Eu gosto muito dessa frase que ele fala, eu falei no começo, é fácil censurar o ser humano, ao longe, sem viver a experiência. Né? E isso é uma coisa que eu repito, a gente tem que estar atento o tempo todo, porque nós fazemos isso o tempo todo. Depois nós vamos ver nos filmes, no final tem 2 filmes, e no filme ele fala exatamente, num dos filmes ele fala exatamente do discernir. Eu não vou adiantar não, mas eu gostei muito dos 2 filmes. Então vamos seguir. Vamos começar, né? Vamos lá. Leitura da perícope. Diego. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Porque vês o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a viga no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa que eu retire o cisco do teu olho, e eis a viga no teu olho? Hipócrita, retira primeiramente a viga do teu olho, e então verás em profundidade para retirar o cisco do olho de teu irmão. Tradução de Haroldo Dutra. Esse texto dessa forma foi tirado da tradução de Haroldo. Agora, na sequência, vem a mesma perícope na Bíblia de Jerusalém. Então, para a gente ver como são as traduções. João, por favor. Alguém quer dizer o que é perícope primeiro? Sim. Perícope é perícope é um trecho que, assim, nos evangelhos, nos escritos gregos, né, eles não têm, como a gente pega uma Bíblia, assim, o Sermão da Montanha, né, a cura de um cego, a gente vê os títulos, né, em cada pedacinho. Não tem isso nos textos. Então, quem coloca esses títulos é o tradutor. Ele vê um trecho, esse pedacinho aqui, né, fala de uma cura de um cego. Aí ele bota em cima, a cura do cego em Jericó. Aí esse pedacinho chama perícope. Então, um segmento de texto. Tem um assunto, né, que tem começo, meio e fim, né, tem uma lógica interna. Aí a gente segue essas divisões do texto, né. É isso, Então, a passagem lá do... um segmento. Esse mesmo... Então a gente vai ler o mesmo trecho, só que em outra tradução. Na Bíblia de Jerusalém. Só para a gente comparar. Não julgueis para não serem julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Bíblia de Jerusalém. Nós fazemos o trabalho
cada perícope em 2 semanas, em 2 dias. Então, no primeiro dia, nós destrinchamos o trecho, a perícope toda, fazendo a comparação entre as traduções, fazendo uma análise de palavras-chave, fazendo uma análise bem do texto. No próximo encontro, semana que vem, nós ainda acrescentaremos aqui trechos de diversos autores, Emmanuel, Kardec, Caligares, Holden, vários autores ligados à doutrina que falam sobre este tema. Então, na próxima semana, a discussão é muito mais emocional, né? Moral, espiritual e emocional. Isso. Hoje, buscando uma interpretação. Exatamente. Hoje é mais algo, a gente pode dizer assim, Exato, técnico, né? Técnico, didático, se analisar a parte que a gente chama acadêmica. Quando a gente vai usar dicionários bíblicos, né? Atlas, comentadores ligados mais a uma linha de linguística, de história, né? E aí na outra semana é a visão espírita da passagem. Aí vai tocar mais os sentimentos mesmo, coração. Mas depois, no final, vocês cada um externa. Sim. Também. E mesmo ao longo do ao processo, longo do próprio estudo mais acadêmico, mais técnico, a gente consegue perceber, né? Que a gente E vocês também podem fazer qualquer tipo de comentário, sintam-se à vontade, viu? Com água. Pode ser. Esse em outro evangelho, né? Agora a gente está em Lucas, a mesma perícope, só que agora segundo Lucas, na tradução de Haroldo Dutra. Não julgueis, e de modo nenhum sereis julgados. Não condeneis, e de modo nenhum sereis condenados. Absolvei, e sereis absolvidos. Dai, e vos será dado, e vos será dado. Darão para o vosso regaço boa medida compactada, sacudida, transbordante. Pois com a medida com que medis, sereis medidos de volta. E disse-lhe uma parábola. Acaso pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no fosso? O discípulo não está acima do mestre, estando completado o preparo. Porém, todo discípulo será como seu mestre. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga do teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa que eu retire o cisco em teu olho? Não vendo tu mesmo a viga no teu olho? Hipócrita, retira primeiramente a viga do teu olho, e então verás em profundidade para retirar o cisco do olho de teu irmão. Interessante que são três interpretações bíblicas, não é isso? Vai ter a quarta, né? Nessa terceira, você já percebe um volume maior de interpretação. Né? No final, ele chama aí, quando ele diz assim, antes de antes adquirir o conhecimento, para depois poder jogar. Eu entendo assim, né? Cada um chega lá. Eu achei interessante que você chamou de interpretação, porque a tradução já é uma interpretação, né? É interessante essa visão. Só que elas são muito distantes, medidas, né? Elas são limitadas, né? Aí deixa na mente de cada um fazer o seu leque. Isso é muito bom. E é bom a gente estudar o Evangelho, por exemplo, né? Nós estudamos semanalmente o Evangelho na nossa SESESP, né? Na segunda-feira. Então ali, a interpretação, até as pessoas têm determinada interpretação, porque ela fica acanhada de dar opinião. Mas quando dá uma sugestão, outra, aí você percebe que abre um espaço para determinadas pessoas procurar a opinião mais profunda no tema, né? E as pessoas, cada qual, às vezes, enxerga assim, uma coisa que fala, nossa, eu não tinha observado, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha analisado por esse ângulo, né? Isso enriquece muito. E o principal motivo da diferença desses dois primeiros é que são dois autores diferentes.
Os dois primeiros é o de Mateus, né? Só que são duas traduções diferentes. Esse aí é o Lucas, né? Então, esses dois evangelistas, eles tinham duas maneiras diferentes de retratar, né? E aí o Lucas, ele vai exercer justamente o papel do historiador, né? Então, ele pegava relatos de Maria, de João, e aí ele compilou essas histórias e trouxe, né, para contar. Então, ele vai trazer sempre mais detalhes, né, do contexto. Mateus não. Mateus, ele tem uma linguagem mais simbólica, voltada para o próprio povo judeu, sabe? Saulo falou bem isso. Um é de instrutor, de professor, e o outro é de historiador. Mais ou menos isso. Sim. Sim, outra coisa, tem umas chaves aí no texto, né? Na tradução de Haroldo. Tá vendo que aparece uma chave? Algumas palavras entre chaves. Essas palavras, elas não estão no texto original, mas foram colocadas para facilitar o entendimento. Porque, como em português também, às vezes a gente... É coisa implícita, né? A nossa linguagem. Ali em 6:39, se a gente fosse ler literalmente, seria: e disse-lhe uma parábola: acaso pode um cego guiar cego? Então ele coloca outro para facilitar a nossa compreensão. Não cairão ambos no fosso? O discípulo não está acima do mestre, estando completado, porém todo será como seu mestre. Quer dizer, estando preparado, todo discípulo será como seu mestre. E assim, às vezes ele coloca isso também, porque a gente tem, por exemplo, a gente tinha duas palavras cuja tradução significava servo, sendo que um tem um sentido mais de servo de casa, servo doméstico, né? Então ele coloca assim também de parênteses, mas por quê? Porque a própria palavra, apesar de ser traduzida apenas como servo, ela tem um sentido específico no grego, entendeu? Ele usa muito nota de rodapé, ajudando no entendimento. As palavras que geram, assim, uma margem maior de interpretações, como o Diego falou, ele coloca a nota do rodapé, né? A tradução do Haroldo, é bom se vocês não adquiriram ainda e pretendem levar o classe exército, né? Ela é o nosso principal referencial do Novo Testamento, né? Vem aqui na Federação. Haroldo Dutra é um espírito lá de Minas Gerais, e ele traduziu até Atos, né? Os 4 evangelhos e Atos. Então, quando tem uma palavra que é mais complicada de traduzir, ele bota, tá vendo? Cheio de nota de referência aqui, ó, tá vendo? Ele coloca a palavra olhar, o que é olhar? Ele bota, né? Então, facilita muito para quem está pesquisando, tá vendo? Tudo isso aqui é nota explicando as palavras. Então, essa tradução para a gente é bem esmiuçada essa tradução de Haroldo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. A gente vai ver isso, cada palavrinha vai ser mostrada lá. É da Federação Brasileira, pega então. Provavelmente. De Lucas, foi fantástico. Mas ver as traduções que tem lá. Sim, comparado. Eu vou em julho. Em princípio, vocês partem da Bíblia, escolhem um livro e começa até o fim. Depois, se houver motivação, entra no segundo livro e assim sucessivamente. Correndo. A gente quer chegar até o Apocalipse. É pra vida toda, né? Daqui a uns 30 anos a gente chega. Poxa, são vidas. Bom, seguindo aqui, a gente tem a mesma perícope, agora também de Lucas, só que na Bíblia de Jerusalém. Agora há pouco foi a tradução de Haroldo, agora a tradução da Bíblia de Jerusalém. Então, o senhor podia ler. Leia para nós. Não julgueis para não seres julgados, não condeneis para não seres condenados, perdoai e vos será perdoado. Dai e vos será dado, será derramado no vosso regaço uma boa medida, alçada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medides sereis medidos também. Disse-lhes ainda uma parábola: por acaso um cego pode guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco. Não existe discípulo superior ao mestre. Todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre.
Porque olhas o cisco no olho de teu irmão e não percebes a trave que há em teu? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não vês a trave em teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho de teu irmão. Livro de Jerusalém. Aqui, a Bíblia de Jerusalém traduz como não cairão ambos no buraco. Já Haroldo traduz buraco como fosso. Então, são dois sinônimos, mas duas formas diferentes, né? Ela chama trave e ela chama vida. Jerusalém chama trave. Às vezes, assim, a mudança de tradução para tradução é muito pequena, mas às vezes é assim, enorme, né? O sentido muda completamente às vezes. Lembra do Gugu, hein? Acho que essas três interpretações já dá para a gente sentir que tem umas que são bastante claras, vamos dizer assim, mais popular, para todo mundo entender. Enquanto outras existe mais um pouco. Exatamente. Exatamente. A gente não tem aqui, mas como nada por acaso eu trouxe aqui, não sei se vocês conhecem. A gente usa, além do Haroldo, a Bíblia de Jerusalém, por ser uma Bíblia bem recomendada, né? Sim. Em geral, Severino Celestino, o próprio Haroldo também recomenda. E ela tem o Velho Testamento também, que a Haroldo ainda traduziu, né? Então, às vezes a gente precisa dar uma olhada no Velho Testamento. Então, essa é uma das referências. Embora tenha outras traduções boas também, né? E a gente está lendo aqui várias vezes o mesmo texto, e já é um exercício também da gente ir pensando, memorizando, assimilando. Às vezes a linguagem de Jesus é quase como uma poesia, né? Assim, tem um ritmo, Então, às vezes, por isso que é interessante ler o texto no início. Não importa, a gente leu pela quarta vez agora, né? Foi a última vez, né? Foi. Às vezes, o mesmo texto... Aí pra gente ficar lendo em casa. Não, tem que ler. Próxima semana a gente vai ler de novo também. Às vezes tem um mesmo texto que nos 4 evangelhos, Lucas, Mateus, Marcos e João, os 4 tem esse trecho. Aí a gente vai atrás dos 4 evangelistas. É interessante que eu estou notando é que vocês trouxeram a pesquisa, né, as 3 passagens, e para a semana, como você disse, vocês vão trazer uma ideia de vocês, uma interpretação Seria importante própria. que vocês viessem semana que vem também para poder ver tudo completo, né? E aí vocês vão ver que nós temos vários autores espíritas ou não, necessariamente, que falam sobre isso. Então a gente traz textos em que eles falam sobre isso, a gente divide em duplas. Cada um vai dar uma lida naquele texto que, no caso, eu e a colega que montamos essa apresentação indicamos, e eles vão estudar aquela passagem e vão trazer a interpretação deles para nós. Exatamente. Até para não ficar assim uma reunião de leitura só. Né? Somente 2 trabalhando, então a gente envolve todo mundo, tá? Bom, seguindo aqui, a gente vai agora ao quem. Porque quando a gente faz esse estudo, a gente se baseia, os 4 pés da pesquisa são quem, dentro da perícope, o que, quando, onde e como. Então, essas são as respostas que a gente quer buscar entender no estudo. Então, como nesse estudo, quem é a pessoa que vê o argueiro no olho do outro, né? Então, agora vamos ver o que. Então, a primeira palavra, cisco. Então, o que é cisco? Qualquer pequena coisa seca, como palha, restolho, farpa, lasca, cisco. Isso, segundo Haroldo Dutra. Depois, no livro Sermão do Monte, Severino Celestino nos explica que o vocábulo grego, João, kafos, significa poeira. E é normalmente traduzido como argueiro. No entanto,
O hebraico shevav tem o significado de lasca ou um fragmento qualquer. Vemos aqui um sentido que representa aquilo que pode causar irritação nos olhos, ainda que seja pequeno. Essa palavra é bem comum, né, Shevav? Já escutei ela outra vez, não? Oxe, tá falando quem? Fazendo negócio de outra vez. Tá lembrando? Tem o Shema lá. Como, né? Tem o Shema. Shema que eu ouvi Israel. Shema, mas Shema. Sheva veio, lasca, fragmento. A gente vai lembrando. Eu também já ouvi. Vai ver que você já tirou muito shevav do olho alheio. Tá se entregando. O texto de Mateus está em grego ou está em aramaico? Todos estão em grego. Todos em grego. O Testamento foi escrito em grego. Emmanuel disse que as anotações de Levi, né, em Paulo Estevam, as primeiras eram em aramaico, mas perdeu-se isso, né? Que hoje era em couro, né? Hoje a gente só tem tudo em grego. Aí essa quando Celestino coloca, né, no hebraico, no aramaico, aquela velha história, né? Um pesquisador francês, André Juraki, tem uma teoria dele que ele reconstruiu o texto em hebraico a partir do grego. E ele tem uma série de técnicas para fazer isso. E Celestino segue esse caminho. Né? A irmã Ida também tem alguns artigos falando dessa reconstrução. É uma interpretação, né? É mais uma interpretação. E é um exercício importante. Hermenêutico, você tentar entrar na cultura de Jesus, imaginar, mas está escrito em grego, mas como é que era no hebraico? Tentar se aproximar ao máximo de Jesus, é o esforço, né, que eles fazem. Mas o texto mesmo é em grego. Então, todos os pergaminhos que tinham aramaico não existem mais. Não. Existiram. Lucas foi o que escreveu em grego Segundo mesmo. Emmanuel, existia. Isso. Lucas em grego. Os demais escreveram... Não. Ninguém sabe. Não, a gente Agora, só sabe o de Levi, né? O João especula-se que foi em grego também, né? Porque, na verdade, ele estava, né? Exatamente. Assim, na parte acadêmica, a gente viu isso bem no começo, não foi nas primeiras aulas. Eu não lembro de ter visto algum acadêmico dizer que houvesse um texto hebraico de João, de Marcos, só de Mateus. E a Emmanuel confirma isso, Mateus escreveu em aramaico. O de Mateus tem alguns estudos, né, que vem... Vocês estudam a ciência da religião? Eu fiz, foi bem. Mas não precisa ser... aqui é assim, a gente Ajuda, né? busca Ajuda bastante. quem estuda, quem é especialista. Além disso, A religião, tem um colega que faz mestrado, e eu senti um preconceito dele tão grande com a doutrina espírita, mesmo sendo um aluno de ciência da religião. Porque eu falando essa coisa, você é aluno desse veículo, ele disse, é porque ele é mais voltado para descer. Ele disse, desse Ela tem um pessoal assim mesmo. Tem. O João veio pra quebrar isso, não fez não. A minha turma foi até legal, sabe? Mas as anteriores são uns evangélicos assim, bem... Celestino sofreu mesmo. Mas Ele teve coragem. Rapaz, você dizer que Celestino sofreu. Os alunos questionando, e hoje contaram. Isso era pesado mesmo. O pessoal assim, Porque bem que Celestino conhece, e Celestino conhece um cara, é verdade. né? Isso era graduação, pô, engraçado. ele ensina na graduação e na pós. Eu chamei agora o Vicente Celestino um dia, eu estava fazendo a apresentação do dia, né? Eu era o dirigente do trabalho dele e convidei o Celestino para a mesa, chamando ele de Vicente Celestino. É um cantor. Eu faço teologia, comecei esse ano, e quando o professor veio conversar comigo e eu disse que ele perguntou qual era a minha orientação. Aí eu falei, eu sigo a doutrina espírita, e ele falou, e acabou a conversa. Acabou a conversa. Ele mudou de assunto e pronto. Aí eu falei mais nada, falei, tô taxada. Mas Aí isso- estamos aqui justamente para praticar um Quebrar. exercício da compreensão. Não Mas ele julguei. só fez assim, acabou o assunto. Vamos lá. Seguindo, depois de cisco, outra palavra é atrave, racorá, em hebraico, e docos, em grego, traz um contraste com a lasca ou um fragmento qualquer. Então, a trave seria uma coisa, também uma lasca, só que uma lasca maior, né? Uma coisa de maior volume. Simboliza um erro grave que muitas vezes cometemos sem notar. Ao mesmo tempo em que enxergamos os pequenos nos outros,
pois somos acostumados a censurar nos outros os nossos próprios defeitos. Às vezes, esta atitude é tão comum que chegamos a aceitá-la como fazendo parte da natureza humana. Jesus nos mostra que não podemos nem devemos agir desta maneira. Só a Deus cabe o julgamento. Ele é o supremo juiz. Sermão do Monte, Severino Celestino. E é muito real essa antepenúltima frase. Às vezes essa atitude é tão comum que chegamos a aceitá-la como fazendo parte da natureza humana. Eu ia deixar essa parte bem antes. Pois somos acostumados a censurar nos outros os nossos próprios defeitos. Porque identifica o defeito no outro, porque está em nós. A gente conhece bastante. Tem maior proporção. Se não tivesse em nós, a gente não enxergaria no outro, não. Incomoda, né? Porque a gente... Psicologia, né? Carol tá fazendo. É verdade, Fala tem um Isso chama-se projeção. Mas vem cá, o Alaska, aqui ele faz referência ali ao cisco, né? É o pequenininho, né? É o contraste, né? Lasca de um lado, trave de E a trave é outro, um pequeno e pedaço grande. grande, né? Justamente isso. E o cisco é menor do que a lasca ainda. Por que descontraste? Porque um é pequeno e outro é grande, né? Não. O ciscozinho é pequenininho, é uma coisa bem... E às vezes você quase não percebe. É. Já a trave A trave é algo Eu grande. queria dizer que a gente maior, enxerga. Você até vê no canto do olho. Mas você vê um cisco no outro, É, no outro, mas não vê não vê a trave. Pedaço de madeira no seu. Uma trave tapando toda a tua visão. Mas ele consegue enxergar, você está no... Você não vê. Entendeu o contraste aí? Então, trave significa fragmento grande? Eu vi aqui, ó, peça grande de madeira seccionada. Barrote, viga. Nas casas, né? É literalmente uma viga mesmo. Viga. Você vê na casa, né? As vigas Olha, lá. eu estou vendo. Madeira, pedaço de madeira. Quando você se dirige para tomar como exemplo duas criaturas, uma recebendo um cisco do cérebro, tá? Um recebe um cisco quase imperceptível, mas que incomoda, né? No olho, qualquer coisa que ela bate está incomodando. É verdade. Enquanto tem outros que recebem no olho uma lascazinha de madeira que é visível e ele não está vendo, mas está preocupado com a que está no olho. É isso que eu estou entendendo. Eu não estou indo com o exagero de um barrote, porque o barrote não ia ser possível, né? Sim, sim. Na verdade. Então você tem que olhar a tradução nesse sentido, assim. É realmente diferente um cisco e uma trave no olho da criatura. Um cisco é uma Qualquer coisa trave é também uma coisa, mesma coisa. É mais fácil o Camelo, né? o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Que camelo? O camelo era uma linha grossa que segurava navio, por exemplo. Qual a diferença, né? Então, no caso aí, a trave seria mais, no caso, uma lasca mesmo de madeira. Uma trave. Como está dizendo aqui. Mas eu digo um pouco mais de experiência popular, né? Experiência popular. Aquela do vulgar, né? Eu recebi muitas travas nos olhos, né? Porque eu era marceneiro, isso é muito fácil de receber. Mas pra mim, assim, não necessariamente no olho, mas acho que na frente, né? Sei lá, um negócio na frente do A seu olho. Bíblia ela tem todo um sentido figurado, Acho que né? não é no olho. Nada dentro. pode ser levado literalmente ao pé da letra. Porque quando ele fala no olho, é todo objeto de visão física, né? Assim, no olho. É isso que nós vamos ver daqui logo Mas é adiante. você, tá impedido com a visão. Vamos. A próxima palavra é irmão. Então, aí entre parênteses, vocês vão ver os versículos, quase todos, com exceção de 2 ou 3, quase todos referem a palavra irmão. E aí, em Gênesis 17:6, nós temos irmão como filho do mesmo pai ou da mesma mãe, ou pelo menos filho do mesmo pai ou da mesma mãe, como já tem em Gênesis 28:2. Irmão também pode ser a pessoa procedente de parente próximo, como sobrinho, ou da mesma raça e da mesma nação. Então, ou da mesma nação. Então já seria uma coisa mais até de afinidade mesmo, né? Bem mais amplo, né?
ou irmão, nome que se dá a um aliado ou a um correligionário. Muitas vezes, no plural, se aplica aos discípulos de Jesus. Jesus já faz uma referência à família universal. Né? Com certeza. Você vê isso muito entre nós, né? Espírita, católico, protestante, né? A gente chama muito. Quando nós chamamos na intimidade, nós estamos chamando irmão, presta atenção para isso ou para aquilo, etc. Muito comum mesmo, com mais profundidade ainda no protestantismo. Isso é taxativo, né? Verdade. Agora, tendo também um sentido popular de distinção. Quer dizer, se eu não sou protestante, eu não sou irmão. Né? Mas, agora, já voltando para o lado cristão, aí você vê, irmão é todo aquele que segue a doutrina de Cristo. É um troço muito profundo isso aí, vai muito longe. Né? É. Aí ele dá o sentido da vida. Eu posso chamar de irmão, porque uma vez a minha mãe, ela é evangélica protestante, ela chega para minha mãe e disse: irmã, a senhora não aceitou Jesus ainda. Mas a senhora tem uma cara tão assim de irmã, eu posso me chamar de irmã? Não pode. Fique à vontade. Essas definições de irmão a gente encontra no dicionário da Bíblia de John Davis. Sobre irmão, quando a gente considera uma pessoa como irmã, a gente tende a compreendê-la, né? Ter mais empatia. Ter mais empatia. Por exemplo, se eu estou lá dirigindo e a pessoa está no outro carro, eu vejo como o meu pai ou o meu irmão, eu vou tratar bem, olhar com carinho. Então, quando a gente vê o outro como irmão, é já um olhar de compreensão, de carinho, de acolhimento. Aí tem até um medo aí, uma visão minha, né? Diz assim, fulano é um irmão para mim. Aí gera-se uma expectativa em cima daquela pessoa. Um irmão daquele que não vai frustrar os pensamentos, não vai cortar, não vai maltratar. Aí de repente essa pessoa desliza ou comete uma gafe, machuca. Poxa, logo é. Aí estamos nós julgando de novo, né? Porque tinha como irmão. Então, ter como irmão, vendo o lado bom, não gerar aquela expectativa que essa pessoa está assim. Ela é humana igual a nós. E na verdade, pelo fato de estar muito próximo, você sabe, assim, em tese, se ele realmente está próximo, você é um irmão, você o conhece bem, sabe também dos defeitos que aquela pessoa tem. E é até mais fácil compreender. Eu sei que fulano tem isso, então ele fez isso porque ele ainda não te donou na impaciência, né? Então acho que fica mais fácil até compreender e perdoar, porque você já sabe que ele ainda não venceu aquela imperfeição. Mas se você tem a visão de que ele já está perfeito, aí tem decepções. E aqui justamente o que nos incomoda, né? Porque a gente está ali pelo fato do convívio, aquilo nos incomoda mais ainda. Então, é muito fácil você ser paciente com uma pessoa que não é de casa, com uma pessoa que não é próxima, que você não convive, né? Agora, quando você está ali do lado, né, da pessoa... Nós somos muito gentis com os de fora, né? Os de dentro de casa, a conversa já não é exatamente a mesma. Me dizendo que estava revoltada com a filha, que a filha tinha um comportamento na escola e em casa era outro. Na escola era aquela felicidade do mundo todo, e aquela ali que chegava em casa, sentava no quarto e não tinha conversa com ninguém. Ela dizendo, por que eu sou diferente dos outros? Os outros não dão a ela o que eu dou. Não dão o acolhimento que eu dou. Por que ela me trata assim? Quer dizer, na cabeça dela passa mil interrogações. Precisando de uma ajuda. No Centro Espírita tem muito isso. Olha, o Denis... Todos os lares têm isso, sabe por quê? O lar, como a própria... Sem julgar, né? O lar é o caminho, o resgate do passado. Foi feito para isso, né? Foi feito para isso. Então, é por isso que às vezes você vê o antagonismo muito visível entre irmãos, entre pai e filho, etc. Né? É por causa desse processo de integração que ali está existindo. Se a coisa for bem encaminhada, no final daquele conjunto, que é realmente em família, esse final que eu digo é o retorno à espiritualidade de todos, eles voltam muito mais purificados entre si, né? Porque ali
houve um resgate de amor muito grande. E quando não, a coisa se complica, né? Ela falou sobre o problema de estar dirigindo e está vendo, né, na frente um motorista fazendo barbeiragem, mas não, vamos ter paciência que ele vai se equilibrar. É isso? Então, olha, quando eu estou numa posição como essa e ver com tranquilidade, sem cólera, né? Ou inconscientemente atordoado pelo comportamento do cara, eu me julgo um espírito já bastante evoluído. Né? Aceitar tudo isso com tranquilidade é muito bom. Pode contar com isso, é muito bom. Olha, para vocês verem, ali do lado direito, Denis estava no grupo agora há pouco, ele precisou sair. Então ele fez de lá um comentário, ele digitou, ele poderia ter falado. Ele está no trabalho. Eu quero até pedir, Elis, você quer comentar alguma coisa? Não, Mônica, eu estou aqui acompanhando e refletindo com vocês sobre a presença dessa palavra, da citação relacionada ao irmão. E aí Mayara falou da questão do próprio movimento espírita em si, né, que também há muitas pessoas que se nomeiam assim dentro do movimento. E aqui no Ceará, os trabalhadores mais antigos são conhecidos como irmãos. O irmão bem-vindo, irmão, sempre tem um irmão na frente, né? E a gente tem essa alusão às comunidades primitivas nesse sentido, de viver em comunidade nesse senso de irmandade. E esse ponto também me faz refletir a partir da parábola, né, do filho pródigo, então, dos dois filhos, né, do filho mais velho. Então, acho que tem bastante pano para manga e bastante reflexão para a gente fazer a partir desses pontos, no sentido da gente, muitas vezes, se comportar como um filho mais velho, né? Tá sempre apontando o defeito do outro, não consegue se ver, se olhar. Verdade. E acho que dentro dessa passagem, antes da gente ler o comentário de Denis, que ele faz sobre um trecho anterior, acho que dentro dessa passagem a gente pode enxergar a palavra irmão nesse contexto mais amplo mesmo. Porque se a gente for restringir irmão a um grupo, a sua família. É a mesma questão quando se fala em próximo, né? Amar ao próximo. E dentro do judaísmo havia uma visão de que esse irmão, esse próximo, era só aqueles que faziam parte da comunidade judaica. Tinha esse pensamento, né? Mas Jesus certamente queria trazer uma noção maior do próximo mesmo. Como ele fala que Deus é um pai. Deus não é um pai, né? Para Jesus, pai amoroso, um pai nosso, um pai e ainda nosso. Quer dizer, nós somos filhos, nós somos irmãos, e o pai que é de todos não é meu pai, é pai nosso. Então a visão de Jesus é essa, e é importante ver essa palavra irmão dentro dessa passagem nesse sentido, né? Então, aquele que a gente precisa enxergar, deixar de enxergar o cisco, é todo aquele membro da humanidade próximo, independente de raça, de etnia, de religião, então, é irmão no contexto mais amplo possível. É o companheiro espiritualmente ligado a mim e ao Criador. Com certeza. Comentário dele. Denis, lê falando. Fala, Elis. Ela abriu a... Elis? Oi? É interessante isso. Não entendi. Você quer falar? Acho que não. Não entendi. Vocês estão perguntando se eu quero falar, é isso? Isso. Ah, tá. Não, acho que já foi bem explanado por todos, né? E só Ismael estava colocando isso. E a partir do momento que a gente se coloca nessa visão do Deus universal, né? O mendigo vai ser seu irmão, né? O ladrão vai ser seu irmão, o criminoso vai ser o seu irmão. E muda a nossa ótica em relação às pessoas, né? Em relação à nossa postura diante dos outros. Certo, Denis. Lê para nós, por favor. É isso aí. Não. Ismael.
Lê para nós, por favor, a fala do Denis. Ele diz o seguinte: fiquei pensando na questão do olho e olhar. Lembrei da passagem em Atos, capítulo 3, versículo 1 a 8. A cura do coxo na escadaria do templo. O Denis é enciclopédia humana. Antes de curar o coxo, né, o aleijado, deficiente físico, Pedro diz: olha para nós. E só após isso a cura é operada. Olhe para nós. Interessante. Ou em 1 João, primeira carta de João. Porque tudo o que há no mundo, Nossa Senhora, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e também a sua... Eu não consigo falar a palavra. Mas a ciência conjunta, né? Concupiscência. Não, concupiscência tem a ver com cobiça, com desejo, é luxúria. Tá. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ele está dando algumas referências sobre essa questão do olhar, né? E agora ele vai comentar. Parece que a mudança de olhar é um dos convites ao aprimoramento do espírito, mudar o ponto de vista, mudar a atitude mental, modificar a maneira de ver o próximo. Aí ele deu uma dica de leitura, capítulo 36 do livro Rumo Certo. Acho que é de Humberto de Campos. Mas acho que ele segue ali. Ele fala mais embaixo. Ele fala mais um pouco, só que ele diz assim: acho melhor que isso seja para a semana que vem. Aí ele já anotou. Mas outra coisa que eu lembrei que o próprio Denis falou, a gente lembra da passagem orar e vigiar. Só que ela é antecedida por um olhai. A passagem é olhai, orai e vigiai. Eu nunca fui parar para ver isso, até que Denis trouxe. E tem uma mensagem de Emmanuel chamada olhai. É justamente isso, olhai, orai e vigiai. Quer dizer, a gente pensa muito no orar e vigiar, mas a primeira ação é saber como olhar, educar o olhar. Educar esse olhar. E não adianta fazer um exercício se eu já de cara faço o julgamento completo ali. Se teus olhos são bons, tudo ao seu redor é bom. E se teus olhos forem maus, tudo ao seu redor é bom. Uma boa referência. Se a gente viu essa passagem. Concupiscência, só para acrescentar, é desejo desenfreado, ambição, pecado estimulado através de 3 áreas do ser humano: carne, corpo físico, olhos, alma, soberba da vida e espírito. Veja o pecado de Eva e de Adão como exemplo. Uma tarde, rapidinho, só para completar, uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. No terraço viu uma mulher que estava se lavando. Era esta mulher muito famosa, então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. Ou seja, ele começou, né? Concupiscenciou com ela? Se tiver o verbo, né? Concupiscenciar. Ele olhou para ela e desejou. Ele se perguntou onde é que é o dicionário. Está aqui no Google. Doutor Google, Elis. Por que desejo? Por que é a missão da gente? No desejo carnal? Uma palavra bem difícil, mas num sentido. O meio religioso é muito usado. Aí fica mais fácil entender aqui, né? O mundo passa também a sua concupiscência. Seguindo aqui. O olho, ele antecipa. O olho, o termo hebraico ain, que tem paralelos em outros idiomas do Oriente Próximo, é usado a respeito do órgão físico do homem, dos animais ou ainda de Deus em linguagem antropomórfica, e também para indicar certos objetos. Aí, o novo dicionário, Douglas, continua dizendo o seguinte: no hebraico fala-se dos órgãos físicos como se fossem agir semi-independentes. Igualmente, possuíam qualidades psíquicas e morais. Assim é que o olho não é apenas dotado de visão, mas também orgulhoso, tem piedade, sono, desejo e, apesar que Paulo salienta a interdependência dos órgãos físicos, preserva a noção hebraica da função quase auto-independente do órgão. Eu quis entender isso um pouco mais, porque não ficou muito claro para mim, não, essa questão olho como órgão independente. Do olho como um órgão independente,
mas onde ele diz aqui que ele é orgulhoso, tem piedade, sono. Será que para dormir a gente fecha os olhos? Seria isso? Eu acho uma coisa que tem muito na questão da linguagem hebraica, que eles tinham justamente uma linguagem muito concreta. Então, às vezes, eles atribuíam sentimentos, sentidos a objetos. A órgãos também. E a órgãos do corpo. Isso é uma figura. Isso é uma prosopopeia, a gente uma viu. figura de linguagem que o Velho Testamento e também no Novo Testamento a gente encontra. Atribuir a seres, Inanimados. animais ou inanimados, coisas. Eita, que estudava concurso faz diferença, hein? Mas é porque assim, pra a gente ver essa passagem do olho, né? Esse trecho eu vi com o Carol, também estava esse mesmo pedaço do olho, eu lembro. Para o povo hebreu, eles não separavam alma de corpo, não. Eles não pensavam assim, a minha alma e o meu corpo, era uma coisa só. Quando ele fala que o olho tem cobiça, o olho é orgulhoso, eles sabiam que é algo do pensamento e do desejo, mas o corpo está tão ligado para eles e realmente está, né? A gente é que separou as coisas, mas querendo ou não, Davi viu a mulher dela e só por ter visto que ele desejou. Se ele não tivesse visto, ele desejava mais. Ao sentido da eu vi. É questão de palavras, né? Justamente. Porque ele não via essa independência. De algo impuro. Isso, exatamente. Então, para o povo hebreu era algo muito concreto. Por isso que é só que o olho tem sono, né? Tem piedade. E também, se teu olho for motivo de escândalo. Aí eles mencionam ali, se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança fora de ti, porque melhor te é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Jesus fala isso, né? É símbolo, né? Ele diz para você arrancar. É figura de linguagem, né? Então, a questão que você falou aí do olho, a independência do olho, né? Realmente no corpo existe independência, quer dizer, minhas pernas não fazem o que meu braço faz. Então a minha tarefa braçal é própria do meu braço. É uma coisa independente. A visão eu vejo pelo coração. É aquele olhar de sentimento. Né? Ver a luz, a claridade, visualizar as coisas, é exclusivamente do olho. Não há outro órgão no corpo que é nesse sentido. Ele para independente. É a função de cada um. Eu acho, a interpretação não é só minha, não, porque eu já vi isso em outros lugares também. Né? Mas o sentido, eu acatei bem porque faz sentido. Sim. E é importante também a gente entender que quando a gente também vê assim, eles entendiam dessa forma, né? Nem sempre a forma deles entenderem é uma forma correta na maneira como a gente entende hoje. Mas é importante a gente entender essa maneira antiga para a gente aprender o sentido. Aprofundar o sentido. Então, se julgar se está certo ou se está errado, você tem que entrar na experiência deles e extrair o sentido, e aí a gente pega esse sentido e traz para a nossa atualidade. Né? Então, fazendo isso, a gente está fazendo um juízo. E fazendo um juízo, a gente não está julgando. Olha, português aí. Hipócrita. As palavras aí. Resumo da aula foi isso, né? Hipócrita. O termo hipócrita em grego representa o homem que não conhece em si mesmo a presença de Deus. Eu achei genial isso. Prestem atenção. Hipócrita representa o homem que não conhece em si mesmo a presença do erro, ou ainda não reconhece quando está agindo de uma forma censurável. Isto é hipocrisia. Vocês já tinham pensado assim? Acho que mas eu nunca pensei. Eu acho a palavra muito forte, é muito degradante, né? Mas eu não gostaria de a pessoa dizer que eu acho que levar um banho de lama. Né? A gente só atribui a negatividade da palavra, mas não o sentido. Esse sentido que você acaba de se referir. Que faz realmente. A minha pessoa conhece, sabe? Dá um novo horizonte da coisa. Então, assim, chamar essa vida de hipócrita, não hipócrita.
É um É, falso. assim, falso. É um falso fingido. Você tem Mas, isso na em verdade, você e não enxerga. Mas o que você estava falando está em você. Então você é o hipócrita. isso. Aí Exatamente. você fica bem aí, né? Como eu acho que a Mano comenta que o mal no ser humano é mais um reflexo da própria ignorância do que, de fato, Maldade. maldade por ser mal. Com intenção de É mais por fazer. não entender, às vezes, o que você está fazendo. Não se entender, não saber como enfrentar os seus defeitos, seus erros. E Jesus fala isso. Na segunda frase, Que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. É numa psicografia, né? De na segunda frase, o hipócrita sofre de uma doença qualquer nos olhos da alma. A visão da alma, eu falei visão do coração, visão do olho, a visão da alma. A alma tem que ter a visão do sentimento, né? E muitas vezes nós, em decorrência do nosso cuidado, primitivismo evolutivo, não conseguimos perceber. Quero abrir um parênteses rápido. Nessa definição, agora, a gente pode incluir também os cegos, né? Que o hipócrita sofre de uma doença qualquer nos olhos da alma. Não é o olho físico. Então, está incluindo também aqueles que não têm os olhos físicos. E não conseguem ver pelos olhos físicos. Aí, ó, um cego não vê claramente. Daí, o dever de não julgar. Aquele que julga está muitas vezes na situação de cego, né? O cego da alma. Por isso, quem julga deve ter o dever da humildade, que está ligado também ao da prudência. A palavra hipócrita é usada por 20 vezes no Novo Testamento, nos evangelhos sinópticos, sempre com o significado de mau sentido, segundo Severino Celestino no Sermão do Monte. Sempre dá pra ser antigo. É alguém falso, fingido, né? Você Está censurando algo no Não é outro, bom mas você que ele chamar de vive. hipócrita. Não julgue o princípio, né? Não julgue a Você princípio. Já que na definição você ele está chamando a atenção para se julgar é porque tem conhecimento de causa. Né? Eu entendo isso. Se você tem o poder, a capacidade, a compreensão, o entendimento da causa, você pode julgar. Ou emitir um juízo, né? Como que É, o juízo, não. Se conhece as circunstâncias, você emite um juízo. Justamente o juiz. Isso. O juiz. Me corrija aí, viu? Porque eu não entendo de direito, mas acredito que seja aquele que justamente não vai emitir. Uma coisa parcial, né? Não vai simplesmente julgar assim ao léu, né? Ele vai observar os fatos, né? E com o critério ele vai juizar. Emmanuel, no livro Consolador, ele vem trazer a diferença entre julgar e discernir. Aqui, Ele vem dizer que o... vai? Ai, sem spoiler. Tem outra referência, vou deixar a referência, mas no livro Boa Nova tem um. Acho que essa É a negação de Pedro, essa. é a negação de Pedro. Mas tem outro que eu acho que é Não Julgueis também. Que ele disse que o homem do Um mundo é outro mais capítulo frágil chamado que perverso. Não Julgueis, que também fica pra gente dar uma olhada, que é um capítulo que fala justamente da mulher adúltera. Então tem muito a ver com o assunto de hoje. Não, é pecado de punição. Pecado de punição, isso. Maiara, Enquanto a questão, a posição do juiz. ela é assistente de dança. A posição do juiz realmente Lucas usou. é essa, né? De aquele que usa critérios, Parcialidade, né? critérios legais. Às vezes ele próprio pode discordar Está na lei. dentro da moralidade dele, né? Mas aí ele tem que seguir o que está lá prescrito, né? O que é justo. Muitas vezes não é nem o que E às é vezes o que justo. está na lei não é nem. Muitas não é vezes Está na lei, tem que seguir. Ele pode até não concordar, muitas vezes não é justo, mas está na lei, ele não tem como fugir, né? Então, Isso que eu não quero ser juiz, não. deixa. É um peso muito grande, né? Lucas usou a forma verbal por uma vez, em Lucas 20:20, com o sentido de fingir. Jesus sabiamente classifica os que assim procedem de Chanef, hipócritas, e manda
que eles retirem primeiro a trave que está em seus olhos, para então poderem retirar o argueiro que está no olho do semelhante. As palavras em hebraico, haotiri, significam tu verás claramente. E Jesus as coloca no texto, informando que só veremos com clareza para julgar quando tivermos tirado a trave ou vidro do nosso olho. Podemos concluir daí que aquele que ainda não se libertou dos próprios erros não pode julgar ninguém, por não ter ainda condições de ver claramente ou com isenção. Isso é o que tem que entrar na cabeça das pessoas. E eu me incluo nisso, sim. Quer dizer, aquele que ainda... Nós aqui na Terra, então, não estamos, em geral, nenhum de nós em condição de julgar ninguém, né? Porque, como ele diz aí, né? Onde se libertar dos próprios erros é que teremos a capacidade de O dia enxergar. que nós tivermos essa capacidade, nós não julgaremos. É como o Mônica falou no início, Jesus não julgou, isso vai e não torna pecado. Né? O que não quer dizer que ele foi condescendente com o erro dela, né? Isso. Ele não Não torna torna pecado. Educou, né? Vamos ver se a Liz quer falar alguma coisa. A Liz, comentar, ela falou de Saulo, né? A alusão com a seguida é legal. Não, apenas assim, desculpa se eu vou falar alguma bobagem. Essas palavras, algumas eu não encontrei nos dicionários, então usei o texto do professor Severino Celestino, que é muito respeitado aqui, e aqui na universidade tem uma professora que ela brinca e diz que ela usa alguns autores por opção política, então vamos dizer assim, o João já me explicou algumas questões, mas eu usei por falta de outras evidências e também usei por uma questão que eu gosto muito do professor Severino. Lembro uma vez que ele veio aqui em Fortaleza, e aqui, assim, não é hegemônico esse pensamento, mas existem alguns companheiros que realmente têm resistência em relação ao estudo bíblico. E eu perguntei, fiz questão de perguntar a ele, uma pergunta até tola, né? O que ele achava da importância desse estudo na casa espírita, perguntei sobre os núcleos de estudo, perguntei sobre o NEP, o que ele achava, então ele disse que era interessante, que era muito legal, que se pudesse fazer esse tipo de trabalho seria muito... E fiz isso exatamente porque, como ele é muito respeitado, vindo dele as pessoas aceitariam com mais facilidade. Então era só isso que eu queria colocar, né, nesse sentido. Eu gosto muito do professor Severino por causa desse olhar e dessa abertura que ele tem sempre quando vem por aqui. Mas, à medida do possível, a gente também vai refletindo, né, que o texto ele precisa ser lido a partir mesmo de uma matriz grega, né, porque o texto está em grego, né, então a interpretação que vai do grego para o hebraico já é algo, vamos dizer, um salto bem maior do que se pode ser feito no momento, vamos dizer assim. Aproveito para ela ler o próximo, que sentindo a falta do pessoal da internet ler. Então peça aí, Larissa. Você está com o microfone. Elis, eu vou pedir para você ler esse próximo slide, mas eu vou contar uma historinha. Então você lê que eu vou contar uma historinha, tá bom? Esse slide Viga? É da Viga, isso. Você acha que é importante ler ele por causa do tempo? Talvez seja melhor passar para o outro? Não, eu acho que está controlado. Então... Está perto de acabar. Que horas 5 minutos? Não estava me ligando. O tempo voa aqui, vamos ver o quê? Ai, meu Deus, eu tô achando que é 9h30, tô sossegada. Vamos nesse ou vamos seguir? É porque eu tô achando que é 9h30, por isso que eu tô bem sossegada. Mas eu vou então vai lá, leia lá. Tá. Diga, se eu ler incorreto, vocês me corrijam. Ramã mandou levantar uma viga de 50 côvados de altura a fim de pendurar Mordecai. Suspender por meio de corda enlaçada ao pescoço não era processo de execução adotado pelos persas. O intuito de Ramã era empalar a Mordecai. Eu preciso só esclarecer rapidamente. Não entenderam nada, né? Por isso da historinha. Então, a gente corta um pouquinho para frente. Mordecai, ou Mardoqueu,
um personagem bíblico que surge no livro de Esther, sua prima, que ele adotou porque ela ficou órfã. Hamã é inimigo de Mordecai. Mardoque e Mordecai evitou que o rei fosse morto por 2 eunucos que cuidavam da porta de entrada do castelo. Ouvindo os passos, Hamã se aproximou e o rei lhe perguntou. Ouvindo passos de Hamã que se aproximava, o rei lhe perguntou. O rei perguntou a Hamã: o que deveria ser feito a um homem de quem o rei se agradasse? Aí Hamã, todo se achando um bom pedaço, disse: vista-o com belezura, monte-o no melhor cavalo e desfile pela cidade. E o rei mandou que assim fosse feito com Mardoqueu. O rei Hamã ficou humilhado e foi embora para casa bravo e aborrecido. E aí, chegando em casa reclamando do que tinha acontecido, chegaram os enviados do rei para buscá-los para um banquete que o rei mandou. E aí todos então vão para o banquete e Esther descobre que Hamã atentara contra ela e o seu reino. E pede que ele seja punido, pede ao rei que Hamã seja punido. E aí, encurtando a história, Hamã é enforcado numa viga que ele, Hamã, tinha mandado colocar de pé, porque ele planejava que Mardoqueu fosse enforcado nessa viga. Então, a história se virou de uma tal forma contra ele, e aí Mardoqueu Hamã foi enforcado, e aí Mardoqueu foi levado ao rei. O rei declarou a ele e a Esther contou ao rei a relação que eles tinham de parentesco. E aí o rei, numa atitude de gratidão, ele torna Hamã administrador. Ele dá poder a Hamã para Hamã, então, começar um movimento. Desculpa, Mardoqueu. Mas assim... Mardoqueu começar... Oi? Fala, Elise. Mônica, assim, essa história ela é interessante para consulta, né? Mas é tudo isso só para falar sobre a viga, porque não tinha nada mais além sobre a viga. Então, assim, é interessante para a gente consultar depois, né? Mas a única referência que tinha sobre esse trecho era essa, no dicionário, né, da Bíblia, que é o John Davis. No Velho Testamento, nesse trecho, né? Acharam, né? E dessa historinha do... Legal. Então, assim, se é para enfocar, realmente, você vê, a viga era alta, né? Lá um pedaço de madeira, que a gente usa nas casas. Então. Pedaço grande mesmo. Eu acho que foi bom, porque eu estava tentando imaginar o que é essa viga de fato. De fato, é uma viga mesmo. É uma viga, gente. Viga foi utilizado por uma tradução, né? E eu não sei se foi em Lucas ou em Mateus, acho que foi em Lucas. Usou. Uma é trava e outra viga, né? Desse povo. Côvado também é uma forma de Não é medida. unidade de medida, né? Acho que é do cotovelo até a ponta do dedo. Só me engano é isso. Eu ia na internet. E apareceu. Mas vamos lá seguir. Vamos, vai toda vez, né, Lili? Tem que já. Que horas são agora nesse momento? 3 minutos aqui. Faltam quantos slides? Falta muito ainda. Porque assim, a média do dia são 15, a gente já chegou a 17. Tá dentro da média. Entendeu? A gente está bem na. A gente entra agora na questão do julgar. É uma parte essencial. Tem esses itens interessantes. Tem a próxima. Querem mais um? Pra gente entrar no julgar e aí a gente continua na próxima semana? Ou vocês que prepararam, acho melhor deixar o julgado Não, para próxima? eu peço que Lili leia, então. Lili está aí? Ele tá, não sei se o microfone dela... Tá bom, Porque quando ela tava no microfone, tava dando eco. Ô, Elise, então leia, por favor.
Alô? Julgar. Pronto. Oi, consegui! Tá bom. Julgar, julgamento. É dever cristão exercer discriminação. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Perguntou Jesus. E noutra ocasião disse ele: Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Ele se queixou sobre certos judeus que vós julgais segundo a carne, e nessa situação adicionou: Eu a ninguém julgo. Espera-se que o crente não seja crédulo. O crente tem a habilidade de de discriminar. Portanto, deve usá-la e julgar pela reta justiça. O Novo Testamento deixa claro, entretanto, que o crente não deve passar julgamento sobre o seu irmão na fé. Bem, uma linguagem bem particular da teologia que ele segue, né? Mas, veja só, primeiro sobre discriminação. Óbvio que essa discussão vai ter que passar para outra semana também. Discriminação nem sempre é uma coisa ruim. A gente vê a palavra discriminar, ela já tem um contexto mais negativo, né? Me discrimina. Mas às vezes é preciso discriminar. Dentro do próprio direito, quando a gente estuda o direito, não tem uma conotação negativa em alguns casos. Às vezes é preciso, como a gente fala, o princípio da isonomia. Os desiguais têm que ser tratados desigualmente. Aqueles que merecem mais atenção, por Qual é o exemplo. significado em si de discriminação? É separar. Separar de acordo com as suas diferenças. Isso. Às vezes é quem tem uma posição determinada, uma limitação determinada, como por exemplo, portador de deficiência física, merece um tratamento separado, um tratamento especial, né? No ônibus também, aqueles lugares da frente lá. Tem essa discriminação. Isso é discriminado também, nesse sentido. O de gestante, de deficiente, aqueles lugares da frente. Agora, o que ele traz aqui é que esse tipo de discriminação é necessário. Agora, é preciso saber, né, o que você está fazendo. Discriminar é separar as coisas, né? Separar. Discriminar, inclusive, a gente fala, quando eu estou numerando alguma coisa, discriminando algo, não estou separando. Né? Isso. Mas de uma maneira racional, né? Porque até a gente fica assim, juiz de valor, mas aí eu não posso mais julgar ninguém, eu tenho que ser um santo. Não é bem isso, né? Porque aí a gente tem que saber discernir, né, com critério, tem que, de fato, observar, mas sem atribuir juízo de valor. Deixa eu não só para quem tem que discriminar, vai estar consigo. E racista, eu era racista. Por exemplo, se eu estou num ambiente desagradável, eu preciso discriminar para saber se eu estou num ambiente que eu devo estar ali ou não, né? Então, é preciso saber discriminar, é preciso discernir as coisas quando está acontecendo uma coisa negativa ou positiva. Agora, educar esse olhar interno. Né? E a pergunta de Emmanuel, que acho que é bem pertinente. Nós sugerimos a gente pular essa parte e ver um vídeo. Sabe por quê? Os próximos slides, eles são bem repetitivos do que nós já falamos. E esses dois vídeos eu achei eles, assim, providenciais. Então, acho que dá para fechar com o vídeo. Qual a referência? Qual o vídeo? Porque eu acho que É o nomezinho. acho que é melhor a gente ver um vídeo só. É um vídeo. Pelo tempo. 4 minutos. Esse aqui, juiz. Juiz, né? A gente pode ver o hipócrita no início do Início próximo. próximo reunião. É um juiz que ainda não ficou, está ainda esquentando a conversa, né, sobre o julgamento, né, e a gente já vê aí um Que é algo tema. A fala dele é muito oportuna. Bem, vou copiar para vocês, internautas, o link. Aí está, eu vou colocar aqui no mudo para a gente ver tudo.
Foi um dos melhores dele que eu já assisti. Muito bom. Gente, deixa eu falar isso. Quem é ele? Não, é no Consolador. Que eu adoro essa pergunta, pra mim é uma das melhores. Que... Qual o nome da perguntinha? Mas... Depois você bota no grupo. É o seguinte, nessa questão da política do não julgamento, como é que a gente pode fazer para discernir entre o bem e o mal? E aí, Emmanuel vem dizer que entre discernir e julgar há uma grande distância. Agora não está vindo, mas ele vem dizer que a questão do julgamento cabe apenas à divindade, mas que cabe a nós essa análise entre o bem e o mal, entre o que é verdade e o que é mentira, para que a partir daí a gente possa traçar o nosso caminho numa elevação espiritual. Eu entendo assim que o discernimento envolve uma percepção, né, uma análise. Mas o julgamento, ela implica em consequências. É isso que o juiz, quando julga, ele dá uma sentença e vai acarretar que aquela pessoa sofra algo a partir daquele julgamento. Muda totalmente a vida. Não é só analisar, gente, não, fulano fez isso, fez aquilo, você analisou, tá lá. Mas você não diz, a partir disso ele não vai ser mais meu amigo, não vai mais... Se você dá essa consequência depois, aí virou julgamento mesmo. Foi triste. Dá sentença, né? Então ele merece ser desprezado por mim, ou merece... E como ele disse, o que Jesus disse? Não julgueis para não ser julgado. As nossas ações é como se fosse um eco, Espelho, né? como ele disse ali, né? O que o seu rosto transmite é o que você vai receber. Infelizmente, nós não enxergamos o nosso rosto. Às vezes a gente tem expressões que a gente não se dá conta delas, né? Às vezes você está com o rosto mais tenso, quem está te olhando está vendo, mas você não está nem sabendo que você está transmitindo aquilo, né? E até no Evangelho tem isso, na passagem que fala sobre a cólera, diz que se no momento fosse colocado um espelho na nossa frente, como é que a gente Não é da ia ira, sentir? né? Não é da ira, coloca um espelho. Exatamente. Se sentir ridículo. Ridiculamente ridículo. Infelizmente vamos ter que dar uma pausa. E na próxima semana a gente continua, mas nada impede que durante a semana a gente comente também, né? Vocês viram aí, né? Que a gente começa com as palavras, né? O que significa essa palavra, o que significa essa outra, né? E aí a gente vê que isso aí dá uma abertura para a discussão, né? Fica coisa na cabeça, a gente depois vem um auxílio da espiritualidade dos comentadores aí. Para a gente implementar nessa interpretação. Verdade, é importante que venham as dúvidas, é importante que a gente fique justamente, obrigado. Esse aqui é um momento da gente sair da poltrona, né? Da zona de conforto. Aí a próxima a gente se reajusta. Muito bom. Então, do nosso lado, nós temos que tocar muito ideia na nossa casa, né? Buscar realmente, se vamos encontrar, né, uma infraestrutura para montar um trabalho desse. Não adianta montar pela metade. João, o NEP ele precisa ser divulgado na internet ou eles podem fazer sem esse aparato? A gente faz isso aqui por conta do pessoal que está na internet. Eles não precisam mas não precisam ter esse equipamento. E nem usar slide. Eu estou pensando também nesse sentido. Basta até isso aqui. Cada um usar o seu grupo, distribuir tarefas. Exatamente. E colocar a informação, não impedindo que aqueles que na semana não estão determinados para buscar informação, possa também trazer alguns questionamentos sobre. Na casa privada da Flor, pode divulgar. E a gente disponibiliza o material com antecedência justamente para que as pessoas já venham sabendo do que se trata. A gente espera que tenham a oportunidade de dar uma lida, né? Eu acho que criar uma infraestrutura capaz de permitir. Quando a gente está divulgando, porque, por exemplo, daqui do NEP surgiram de Pernambuco e de Campina Grande. E a gente, quando conversa com esse pessoal, é importante que se faça um estudo que a cada cinta, o modo precisa ser feito, né? Não é uma metodologia fechada, é o que fica melhor para o centro, para aquele grupo, né? O método que agrade mais, que seja o método possível e o melhor para aquele grupo. Não significa... Eu acho até que, em princípio, você deveria fazer, iniciando o processo de implantação de um estudo desse,
você vai calmamente dentro de um processo bem singular, Paciente. e aí vai abrindo o leque e fortalecendo, né? E daqui a pouco se integra a outros grupos e vai embora. E assim, uma sugestão boa é começar com estudos sobre compreensão do Evangelho em termos gerais, que foi o que a gente fez. Por Então exemplo, a a gente, introdução da Evangelho segundo o foi, a Espiritismo. gente começou estudando o livro Parábolas. Não, isso aí foi antes, né? Mas a gente começou estudando o Evangelho, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois estudamos as características de cada um dos evangelistas. E depois é que a gente adentrou o Mateus. Então, muitas das coisas que a gente fala aqui são resgates do que a gente estudou no início. Não é porque aqui tem nenhum doutor, não. É porque já é um prosseguimento do trabalho que a gente vai realizando. E é importante mesmo ter essa ideia distante de ninguém é especialista, e precisa ser especialista. A gente A consulta. doutrina é isso mesmo. Todos somos aprendizes. Exatamente. É essa. Muito bom. A gente fica feliz com Vocês a gostaram? presença de vocês. Sem dúvida. Claro. Muito obrigado. E é muito interessante porque tem muitos trechos do Evangelho que a gente não costuma observar porque não estão no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí quando a gente volta a se olhar para outras passagens, a gente vê como é rico, né? E como a gente quebra os nossos próprios preconceitos contra as pessoas que se dedicam à Bíblia, de fato, e apenas ela. Muito bom. Vamos fazer a prece? E quem você indica, mano? Convido vocês a fazer prece. Os dois. Rapaz, como irmão, aqui reunido, logicamente, houve uma contribuição do alto, para que parece que é uma espécie de convocação, né? E é montado nessa convocação que nós vamos louvar a Deus por ter nos dado essa oportunidade e agradecer ao nosso Mestre Jesus pela luz que brilhou na reunião de hoje, buscando interpretar com profundidade o sentido de todos os seus ensinamentos, para que assim possamos exercitá-lo na busca de nossa própria perfeição. Obrigado, Mestre amado, que continue a iluminar essa doutrina sublime, doce e esclarecedora, que nos conduz ao caminho reto. Que vossa paz continue conosco e nos leve de volta ao nosso lar. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Vamos só nosso abraço, Vamos nos abraçar. porque tem isso também. Fecha assim. Um abraço coletivo. Adeus. Sejam bem-vindos e que vocês tenham, assim, podido ter um mínimo embasamento para poder, né, plantar a sementinha, acho que já foi. Terça-feira que vem. Dependendo do resultado. Tchau, Lili. Dependendo do resultado. Vocês estão de parabéns, viu, Mônica e Alice? É mesmo. Nós Parabéns a começamos todos. os 4 livros aqui. Parece. A estreia.